Olá pessoal, meu nome é Daniel, vocês já me conhecem, eu sou o criador do grupo Service Desk Brasil no Facebook e hoje eu estou aqui para contar para vocês um pouco sobre uma das maiores customizações que eu já fiz dentro da ferramenta SDM. E essa customização, eu já recebi assim, dezenas de usuários já entraram em contato comigo, me perguntando, me pedindo maiores detalhes, né, sobre como funciona, né, como é que ela foi desenvolvida, essa customização das propriedades condicionais. Né? Então, para quem não sabe, então, né, um dos recursos nativos da ferramenta são as propriedades. Né? As propriedades podem ser usadas em todos os tickets, né? Mas ela tem uma série de limitações. Né? Então, uma das limitações que nós queríamos eliminar era a possibilidade de eu exibir uma propriedade condicionalmente. Né? Como foi feito isso? Na verdade, eu vou mostrar para vocês primeiro o resultado final e depois como é que isso foi feito. Tá? Então vamos lá. Eu tenho uma categoria que eu criei chamada Daniel. Né? Ok. Essa categoria aparece inicialmente uma única propriedade. Quando o usuário clica nessa propriedade, né, seleciona algum valor, dependendo do valor que ele selecionar, o comportamento das outras propriedades ele exibe ou oculta essa propriedade. Tá? Esse recurso ele foi bem complexo de ser feito porque existia também a possibilidade de algumas propriedades serem inclusive recursivas, né? Então, por exemplo, uma propriedade que depende de outra, que depende de outra, que depende de outra, enfim, né? E ele iria abrindo esses campos, né? De uma forma condicional, né? Se eu desabilitar alguma propriedade que essa propriedade depende, as outras iriam desaparecer, né, automaticamente, enfim. Além disso, né, nós tínhamos também a necessidade de colocar propriedades em tarefas. Né? Então imaginem lá uma requisição de serviço sendo executada, com uma dezena de tarefas no workflow, e algumas dessas tarefas alimentam valores de propriedades. Né? Isso é uma coisa que também não é possível fazer na ferramenta nativamente e também teve que ser customizado. Além disso, nós tivemos também uma necessidade de, às vezes, a informação que eu quero que o usuário forneça, né, numa requisição, ela não está dentro da ferramenta. Né? Ela pode estar em diferentes bases. Né? No caso da SDM aqui na minha empresa, essa ferramenta está integrada a mais de 30 sistemas. Né? Então, foi necessário também criar algum tipo de customização onde eu conseguisse consultar através de uma consulta online em bases federadas. Né? Então, por exemplo, no nosso caso aqui, toda vez que aparece esse símbolo aqui desses 3 pontinhos, né, significa que é uma consulta externa. Né? Essa consulta externa, né, depois que o usuário seleciona, ele alimenta o campo. O campo não pode ser alimentado manualmente, mesmo digitando qualquer coisa nesse campo. Além de vários tipos de campo, né, que não existiam. Né? Então, por exemplo, um campo seletor de data, né, onde o usuário consegue selecionar essa data. Vocês podem notar, inclusive, que é o próprio Date Picker, né, do Service Desk, né, que é o seletor de data nativo da ferramenta. Né? E, além disso, eu também queria ter a possibilidade de algumas propriedades terem validações. Né? Então, por exemplo, nome completo. Bom, nome completo é uma propriedade que eu quero que o usuário, no mínimo, ele tem que informar um nome com nome e sobrenome. Né? Então, se o usuário tentasse digitar apenas um nome, eu queria que ele me avisasse, olha, o nome deve conter, no mínimo, enfim, uma mensagem de exibição amigável. Né? Toda essa validação ela é feita em regex. Né? Então, toda vez que o usuário faz um onChange, né, em alguma propriedade, isso é validado. Né? Nós queríamos também, os usuários têm muita dificuldade, né, para preencher qualquer tipo de formulário. Então, quanto mais explicativo fosse, melhor. Né? Então, nós pegamos e fizemos uma pequena customização para ele exibir, quando existir alguma descrição daquela propriedade, ele já exibe, né, esse pontinho de interrogação que tem aqui do lado. Né? Além disso, é possível tu incluir propriedades com um label, né,
organizando essas propriedades no formulário de uma forma mais intuitiva, né? Que mais? Todas essas validações que são feitas, né, foram feitas usando todo o framework que o USD te entrega, né, para fazer essa validação. Nós só aprimoramos algumas funcionalidades. Então, olhem que coisa interessante. Para essa ação de criar, existem 3 propriedades obrigatórias. Nesse caso aqui tem várias propriedades obrigatórias, algumas delas estão preenchidas, outras estão preenchidas incorretamente. Vocês podem notar, né, que ele já exibe aquela mensagem de erro lá nas mensagens de erro da ferramenta, né, que é o alert message. Né? Mas se essa requisição aqui tivesse outras propriedades obrigatórias, se eu modificar isso aqui, se eu tentar dar um salvar, a validação já observou que agora só existe um campo obrigatório para ser preenchido. Isso é uma coisa que nativamente não teria como ser feita. Né? Vamos lá. Como é que foi feito essas coisas, essa customização? Bom, essa customização ela teve várias etapas, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Primeiro foi criado uma série de atributos, né? Tanto na tabela ISS-PRP, que é uma tabela que são as propriedades das issues, né? Das ocorrências, né? Quanto na tabela PRP-TPL, onde toda vez que você se constrói uma nova categoria de ticket, é essa tabela que armazena todos os modelos de propriedade. Né? Então, além de ter sido criado uma série de campos, né, específicos, que eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona. Bom, no caso aqui eu vou pegar uma propriedade qualquer. Vocês vão ver que existem vários campos que não existiam nativamente, né? Daqui para baixo, né? Regra de validação regex. Então aqui existem as regras regex, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, aqui tem até um template com as mais utilizadas. Então, por exemplo, eu quero que essa propriedade só permita números. Então, ele selecionando, ele já inclui, inclusive, aqui uma mensagem de uma regra de validação só para dígitos, né? E uma mensagem de erro, né? Existe uma série de configurações, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que essa propriedade ela não pode ser exibida quando o usuário carregar o formulário pela primeira vez. Né? Ou ela não deve ser exibida quando ela estiver vazia, ou ela não é editável depois de salvar. Então, se eu abrisse aquela requisição que eu gerei ali, deixa eu gerar aqui de novo para vocês verem. Ó, vamos lá, deixa eu preencher aqui. Então, por exemplo, eu defini aqui a ação. Vou deixar aqui uma curtinha para mim não ter que selecionar muita coisa. Né? Então, selecionei aqui uma série de coisas e dei um OK. Né? Se eu tentar salvar, se eu tentar editar essa requisição... uma coisa interessante. Eu estou logado na ferramenta como administrador. Né? Administrador consegue editar qualquer tipo de propriedade, mas se eu tivesse me logando como outro usuário, o que iria acontecer? Eu não iria conseguir alterar algumas informações da requisição. Né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, então, aquela propriedade ação, ela está bloqueada. Né? Todo esse comportamento foi necessário para nos dar maior autonomia nessas requisições. Vocês notaram, inclusive, que mesmo existindo uma série de propriedades na requisição, né, vocês estão vendo, inclusive, que ele só está exibindo as que foram preenchidas. Para que isso fosse possível, uma série de arquivos teve que ser alterado na ferramenta. Quando eu disse para vocês que essa certamente é a maior customização já feita, né, por nós aqui na empresa, não é à toa, porque foram alterados mais de 20 arquivos dentro da ferramenta. Essas alterações incluem desde a função que exibe as propriedades, né? Que é a Detail Write Properties, que é uma função nativa, né? Que o normal dela era ela suportar somente esses 7 parâmetros aqui, né? Mas foram criados uma série de outros parâmetros. Né? Além disso, ela ficou uma função bem mais complexa, né? Porque quando ela está em modo
quando é uma propriedade que está sendo exibida no modo requisição, ela tem um comportamento, né? Quando ela está em modo tarefa, quando está sendo executada em modo tarefa, ela tem outro comportamento. É uma customização bem grande mesmo, por isso que até já me pediram muitas vezes o código dessa customização, mas não é uma coisa simples de ser feita, né? Além disso, foram alterados os formulários Load Properties, né, que é utilizado para requisições que já foram salvas pelo menos uma vez, né? Então aqui, né, existe uma série de verificações que são feitas para buscar essas informações do template, né, e depois carregar cada uma dessas funções e, por fim, chamar a função DetailWriteProperty. Ela é bem similar à customização que foi feita na XXPropTab, né? E, além disso, foi criado um novo XXPropTab, né, que é usado dentro de tarefas, né? Eu não mostrei aqui para vocês, mas eu posso ter uma tarefa, né, exemplo aqui, essa tarefa aqui que está pendente. Se eu for tentar concluir ela, ele vai pedir para o usuário, olha ali, ó, tem uma propriedade que é condicional na tarefa. Ela só é necessária naquela tarefa, né? Então o usuário preenche, né, essas informações, pronto. Né? Essas informações não são gravadas em tempo real, elas são assíncronas, né? Isso é uma dificuldade que até hoje eu não consegui resolver, né? Mas depois de alguns milissegundos isso já é atualizado na requisição, né? Enfim, essa customização, deixa eu mostrar aqui para vocês, continuando só lá dentro do formulário, quais são as possibilidades que existem. Vamos lá. Então, uma propriedade, ela pode exibir, ela pode ter uma regra de regex, ela pode ter essas propriedades aqui que determinam se ela relacionadas a comportamento, ela pode depender de uma propriedade, né? Então, por exemplo, essa 10 aqui não depende de ninguém, mas se eu pegar aqui a nome completo, por exemplo, ela depende, né? Então ela depende da propriedade número 10, que é a propriedade ação, né? Depende do valor criar, né? E, além disso, essa propriedade ela é uma seção, né? Então vai aparecer um rótulo em cima dela, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, pessoal. O rótulo só é exibido em modo de edição, né? Então, por exemplo, existe um rótulo aqui em cima de criar, que é esse dados cadastrais de usuário, né? E essa propriedade poderia também depender de uma tarefa, né? Vocês podem ver aqui que existem propriedades, né, que dependem de tarefas, né? Uma propriedade pode depender de mais de uma tarefa, inclusive, né? Além disso, a condicionalidade dessas propriedades podem ser... Ela não precisa ser apenas um valor. Então, nessa situação aqui, por exemplo, término de contrato, né, essa informação aqui, essa propriedade só seria exibida se o valor estivesse como estagiário, temporário ou fornecedor. Então, se eu pegar aqui essa requisição aqui, ó, e tentar botar aqui, ó, tipo de colaborador, ó, estagiário, daí ele exibe o término de contrato. Adido, não, ele não exibe. Então, ela é bem flexível, essa questão da condicionalidade das propriedades. Que mais? Foi feita uma série de... Deixa eu mostrar para vocês alguns arquivos aqui que eu não ensaiei essa apresentação, tá, pessoal? Então não reparem, eu estou falando assim o que me vem à cabeça. Então, se depois vocês tiverem alguma dúvida, por favor, comentem, né, no grupo, né? Além disso, foi feito uma customização dentro do próprio formulário de edição da ocorrência, né, que faz a validação das propriedades condicionais, né, a validação, né, para saber o que é obrigatório ou não, porque uma propriedade condicional, né, ela tem um campo, na verdade uma propriedade normal tem um campo chamado required, né? Esse campo, se for definido, ela vai ser sempre obrigatório, e isso conflitava com a nossa necessidade, né? Porque se uma propriedade condicional só seria obrigatória se tal propriedade estivesse com algum valor definido. Então, por conta disso, foi criado um outro campo de required, né? E esse campo de required que determina mesmo se uma propriedade é obrigatória ou não. Já foi uma modificação muito grande. E esse valida propriedades faz toda essa verificação, né, na requisição quando o usuário vai tentar salvar, né?
Isso também foi feito no formulário de edição de tarefas, né? Além disso, mais um formulário que serve só para exibir as propriedades em modo somente leitura, né? Essa REC aqui, por exemplo, só para mostrar para vocês. Quando o usuário está exibindo só a requisição, esse formulário aqui que está sendo exibido só do modo leitura, é aquele formulário ali que eu estou mostrando para vocês. Foram feitas uma série de triggers, né, que auxiliam em todo esse processo. Então, por exemplo, nós não conseguimos fazer, através de uma tarefa, eu não consigo fazer com que, depois que o usuário editou uma tarefa e editou uma propriedade, eu não consigo fazer essa propriedade ser armazenada em tempo real lá na sua devida propriedade. Então o que teve que ser feito? Teve que ser criado um campo específico dentro da tabela ISSWF, e esse campo concatena todas as propriedades. E toda vez que o usuário dá um save nesse objeto, né, existe uma função, que é esse salva propriedades aqui, né, que traduz todas essas propriedades e coloca esses valores nos seus devidos lugares, né. Além disso, teve que ser feita uma série tivemos que fazer uma série de customizações relacionadas a propriedades, a triggers nativas que estavam conflitando, né? Uma delas é esse validate property, né? Que estava nos causando alguns problemas, né? Quando existia a regra de validação associada. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Que mais? E uma das coisas mais importantes foi essa configuração dessa bridge, né, que foi feito dentro da USD, né, da Service Desk, que faz com que eu consiga consultar valores, né, informações em outras bases, né. Para que isso fosse possível, teve que ser criado dentro da pasta Catalina Base Web Apps, aqui nessa estrutura aqui, né, uma bridge, né, e essa bridge, que é um componente Java, né, é ela que faz o meio de campo entre a base federada e as informações que eu preciso levar para uma tela, para um formulário dentro do Service Desk, né. E se vocês tiverem mais dúvidas, né, sobre o funcionamento mais detalhado só dessa parte da bridge, que foram meses de trabalho em cima dessa bridge, porque ela é uma bridge assim que não interessa que plataforma, né, que esteja essa informação federada, né, ela consegue buscar qualquer tipo de informação. Lógico que todas as informações tem que ter o mesmo formato, né, mas foi uma das melhores customizações que nós fizemos dentro da ferramenta, né. Para isso, toda vez que uma propriedade vai acessar, por exemplo, eu quero que essa propriedade aqui, e-mail, por exemplo, eu quero que ela... E-mail não, deixa eu pegar aqui uma outra propriedade qualquer aqui, nome completo. Se eu pegar o nome completo, tudo isso foi feito através das regras de validação. Então existe uma série de regras de validação nossas que são regras especiais. Todas as regras que começam com EX na frente significa que são regras que buscam informações de bases federadas. Então, por exemplo, essa aqui de dispositivo cabeável, né, ele entra dentro de uma base, de um CMDB externo que nós temos, só mostrando dispositivos cabeados, né? E se eu for visualizar essa regra de validação, ela é uma regra de validação bem estranha. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ficou essa estrutura. Aqui está a chamada. Então, toda vez que existe uma chamada, uma propriedade que o valor começa com EX, isso é encaminhado para a bridge. E essa bridge resolve, que tem toda essa configuração dessa chamada, onde ele vai buscar, com que parâmetros, quais são as informações, que tu precisa passar, da mesma forma que existem também algumas regras de validação nossas também que são especiais, que eu mostrei para vocês, que são, por exemplo, eu consigo colocar numa propriedade um componente de área de texto, não só uma linha, mas várias linhas, Eu consigo botar um seletor de data, eu consigo botar um seletor de data e hora, um campo de senha, tudo isso. Para se fazer isso, a maior customização certamente foi a daquele arquivo, a da função detailWriteProperty, que eu vou mostrar um pouquinho mais antes de encerrar esse vídeo. Que mais? Aqui algumas
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Então, por exemplo, toda vez que aquele componente dos 3 pontinhos, né, que usa bleed é acionado, né, ele faz todas as chamadas em JSON, né, ele espera receber essas informações sempre em JSON. Né, e deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona dentro do DetailWrite Property. Aqui, ó. Dentro do DetailWrite Property, toda vez que eu recebo, né, a regra de validação, né, que tenha esse prefixo EX, né, ele faz essa chamada, né, nesse componente, né, que vai fazer essa seleção e vai exibir, né, que vai chamar aquele componente lá, o OpenList from JSON. Né. Pessoal, essa é uma customização que certamente não é fácil de ser feita e que para nós aqui só foi possível porque na época nós contratamos até uma empresa parceira, né, que na época até nos auxiliou muito nisso. Nós já estamos aqui com a terceira versão dessas propriedades condicionais. Um dos recursos aqui que nós queremos colocar em breve, né, seria máscaras, né, de propriedades. Né? Por exemplo, colocar um valor ali, informe um CPF e ele aplicar uma máscara em cima dessa propriedade. Né? Eu estou publicando esse vídeo com o intuito de que o fornecedor, quem sabe, se anime, né, para implementar essa funcionalidade nativa na ferramenta. Nós implantamos aqui especificamente em requisições de serviço, né, no módulo de issues, né, de ocorrências. Né, mas essa customização poderia ser aplicada em qualquer tipo de ticket. Né, mudança, incidente, problema, requisição. Né, e é uma customização que o retorno que ela dá para os usuários é muito interessante. Né? Até porque, né, o objetivo de qualquer processo de requisições de serviço, enfim, é tentar fazer com que esse processo seja o mais maduro possível já na entrada. Né? Ele tem que ser consistente. Né? Ele não pode deixar o usuário ter a possibilidade de errar, ou no mínimo minimizar esse processo. Né? Mas é isso, pessoal. Então, assim, se vocês tiverem qualquer dúvida, né, eu estou à disposição aí para esclarecer e ajudar se vocês tiverem planos, né, de fazer essa customização. Espero que tenham gostado. Tá bom? Um abração.